Hoje eu quero falar com você, mulher boazinha, que sofre dessa síndrome de agradar a todo mundo, menos a si mesma, de dizer sim, mesmo querendo dizer não, entre outras coisas. Lembra daquele conto de fadas, a Cinderela? Quem não conhece, não é mesmo? A Cinderela agradava todo mundo, cuidava de todo mundo, fazendo esforços e sacrifícios, não sendo reconhecida, esperando que algum dia alguém viesse salvá-la. Um príncipe encantado, talvez? Mas isso não necessariamente acontece na vida real. Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar dessa síndrome da mulher moderna e eu vou explicar como isso pode te adoecer, de onde isso se origina e muito mais coisas. Meu nome é Caroline Modinucci, eu sou psicóloga clínica com especialização em terapia cognitivo-comportamental e inteligência emocional e humanização em saúde. Fica aqui comigo que vai ser bem legal. Então agora eu vou explicar o que é a síndrome da boazinha. Quais são os sintomas de quem sofre disso, né? A boazinha, ela tem medo de desagradar. Ela tem medo de se envolver em conflitos. Tem medo de dizer não. E com isso, o que vai acontecendo? Ela também não gosta, não é que ela não gosta, né? Ela acaba sentindo culpa. Caso ela fale assim, ah não, hoje não quero, ela vai sentir uma culpa muito grande, muito forte. Quem nunca, né? E tudo isso, quando a gente agrada muito o outro e deixa a gente de lado, isso faz com que a gente se anule, né? Isso vai gerando uma raiva que você vai reprimindo. O que acontece quando a gente reprime a raiva? Uma hora ela explode. Uma hora o copo fica totalmente cheio. Uma hora adoece, deprime. Então, é algo muito sério. É algo que a boazinha ela tem que começar a se livrar aos pouquinhos em algumas situações. Mas eu já vou falar sobre isso. Se a gente pegar a Cinderela mesmo, a Cinderela, ela cuida da casa, das pessoas, ela faz tudo para todos e deixa a si mesma de lado, né? Até aparecer a madrinha, ou você vê que outras pessoas que vão aparecendo, depois o príncipe, o que acontece? Ela vive o desejo do outro. E quantas de nós não estamos satisfazendo o outro? O outro pode ser a nossa família, os nossos amigos, o outro pode ser a sociedade. E às vezes a gente nem reflete, é automático. É automático dizer sim. É automático muitas vezes fazer escolhas para a nossa vida como eu tenho que me casar, eu tenho que ter filhos, sem nunca refletir se é isso que eu mesma quero. Olha só como a Cinderela nos ensina que o desejo do outro é muito mais importante do que o dela mesma. Como eu disse, é muitas vezes até o papel que a mulher vive na sociedade hoje. Então ela cuida do marido, se for casada, ela cuida dos filhos. E o que a gente mais ouve? Que a mulher está cansada, sobrecarregada, porque ela tenta também controlar ali o seu meio, né? Talvez não querendo delegar tarefas. Então, é viver em função do outro. Aí quando o filho vai para a faculdade, né? Ou tem uma separação, um casamento, ela se vê perdida. Ainda mais se é uma mulher que não
não trabalha fora, não tem assim uma coisa que vai mais para fora da casa, vive naquele mundo mais doméstico, né? Então, olha só como que a coisa se complica na vida da mulher. Ser mulher não é nada fácil. E já vamos começar com questionamentos. O que você vive hoje, minha amiga, mulher? Você está vivendo o desejo seu ou o desejo do outro? Porque também a gente precisa de uma força muito grande para bancar esse desejo nosso, né? Então, vamos refletir. Eu estou fazendo o que eu quero? Não é ser egoísta. Mas é claro, a gente vai cuidar do outro, a gente vai fazer pelo outro, mas não tem que ser só sobre o outro. É sobre mim também. É sobre o meu desejo. Então, às vezes, você é uma mulher que deixou de trabalhar para cuidar da casa e não voltou a trabalhar. Você não tem essa vontade, às vezes, por exemplo, né, de voltar a trabalhar? Né? Você não tem desejo de fazer uma coisa por você? Então, fica aí. E se você quiser, coloca nos comentários que eu vou ficar feliz em saber. Bom, e qual a origem da síndrome da boazinha? Vamos pegar a Cinderela novamente, né? Um clássico, todo mundo gosta ou não gosta. Eu adoro a Cinderela, é um dos contos que eu gosto bastante, tá? Ela não nasceu Cinderela, ela se tornou Cinderela como um meio de sobrevivência para viver ali no meio com a madrasta e as filhas dela, né? Aquelas desengonçadas, assim, né? Aquelas meninas. Tem vários filmes, né? Desenhos em relação a Cinderela. Então, ela não nasce. Então, o que acontece? São dois modos. A gente nasce com uma predisposição, claro, para ser boazinha e, né, esse modo de sobrevivência, mas também muito é aprendido. É aprendido porque a mulher tem um papel social de quem cuida, de quem zela, de quem resolve, de quem administra uma casa, uma família. E na infância já começa, né? A mulher que vai brincar com a boneca, as brincadeiras que existem para as mulheres. É lógico que hoje já mudou um pouco mais isso, mas é ensinado que você tem que ficar quieta, que você tem que ser boazinha, que você tem que ser educada, porque assim você vai receber o amor que você precisa, que você espera. E às vezes nem assim você recebe. E daí o amor, ele começa a ser uma coisa condicional. Né? Na família, só vão te dar amor se você fizer tal coisa. Se você não se rebelar. Né? A criança mais valorizada é aquela que é boazinha, que respeita as normas, né? Não tô falando aqui que a gente também tem que se rebelar contra tudo, né? As crianças não têm que ter uma disciplina. Mas eu tô falando de um caso que depois vai ser levado ao extremo e você não consegue nem se enxergar mais pra frente, né? Essa mulher que vai se anular por completo. Olha só que forte isso, né? Então, para eu ter amor, eu tenho que dizer sim para tudo. Eu tenho que passar por cima dos meus limites. Eu tenho que passar por cima de mim, da minha identidade, que às vezes eu nem sei qual que é a minha identidade, né? Aí, se a gente for falar de consequências dessa síndrome, a gente pode falar ansiedade, raiva, depressão,
né? A gente pensando aí até em transtorno mesmo. Relacionamentos desequilibrados, porque eu aprendi que eu posso até aceitar relacionamentos abusivos sendo muito boazinha, certo? Eu posso aceitar coisas que me agridem, que me fazem mal, porque eu não sei realmente quem eu sou. Eu não sei me colocar no mundo. E quando a gente não sabe os nossos limites, onde dói, onde aperta, fica muito complicado. Eu conseguir me relacionar de uma forma segura, saudável. Eu vou ter uma carência tão grande que eu vou aceitar qualquer coisa. Isso é muito grave. Então a gente tem que começar a combater essa síndrome da boazinha. Fora a culpa que essa pessoa sente uma culpa muito grande e várias outras coisas, né? Que daí vai dar uma insegurança no trabalho, né? Quantos pacientes, mulheres, aqui eu tô focando mais em mulheres, que às vezes não sabe dizer não no trabalho, não sabe se impor, se sente insegura, autoestima lá no chão. Olha só como isso vai se espalhando, não é mesmo? Ser boazinha não te liberta, te aprisiona no desejo do outro. Começa a pensar sobre isso. Como é que a gente começa a mudar esse padrão? A gente só começa a mudar um padrão se a gente se reconhece nele. Você se reconhece nesse padrão? A primeira coisa para a gente ter mudança nessa vida é ter consciência. Eu sempre falo isso. Você tem consciência, você muda. Você não tem consciência, você continua, tá? Com pequenas coisas, como reconhecer que existe o padrão. Depois que você reconhece o padrão, começar a colocar o olhar para você mesma, né? Virar para você. Perguntas como estou me sentindo frente a alguma situação que me desagrada. Eu sei o que me desagrada, o que não desagrada. Quando alguém fala comigo, quando eu quero falar não, mas eu falo sim. Começa a reparar nessas coisas. O que me desagrada? Alguma coisa desagrada. Como eu me sinto? Como que eu posso começar a me colocar, mesmo que um pouquinho? Que eu sei que às vezes você pode estar muito fragilizada, né? Mas uma coisa que, vamos dizer assim, alguém te convida para alguma coisa que você não quer. Você pode começar assim. Posso pensar e depois eu te respondo? Você não precisa falar aquele não seco, né? Tem que falar não, já sai, né? Não precisa isso. Talvez até numa forma mais sutil as pessoas vão achar estranho essa forma de você se comunicar. Mas comece, a gente vai desagradar. Em algum momento a gente vai desagradar, não tem como agradar todo mundo. Esse é o maior clichê que existe. Então, eu falar não para pequenas coisas. Talvez para pessoas mais íntimas, né? A gente tem um recurso que chama exposição sistemática, né? A gente começa do mais fácil para o mais difícil. Então, você começa com pessoas que são mais... às vezes pode ser mais difícil também, mas para o seu companheiro, para a sua amiga, né? Alguém mais próximo, que não vai ficar assim, nossa, super chateado porque você falou um não, assim, né? As pessoas tendem a entender. E elas não vão ter uma reação, às vezes, muito exagerada frente a um não seu. Olha, hoje eu não tô me sentindo bem, acho que não é pra mim. Começar a exercitar essas frases, né? Talvez outra hora. Você não precisa ser sem educação grossa, não é isso, né? Mas colocar um não, colocar um limite seu. Então tem que começar aos poucos. O que
eu reconheço esse padrão em mim, o que eu posso fazer para mudar, como eu estou me sentindo e quais pequenas frases que eu posso usar para dizer não, para desagradar um pouco, né? Porque se esse amor ele é muito condicional com essa pessoa, então talvez a pessoa não goste de você, ela gosta da conveniência que você proporciona a ela, né? Porque se ela gosta de você verdadeiramente, se ela te ama, se você dizer não, ela não vai ficar chateada. Ela pode até estranhar um pouco. Ai, nossa, mas como você tá diferente, mudou, né? Começou a fazer terapia. Às vezes acontece isso. Ela vai, talvez ela fique chateada, mas ela vai te entender, né? Porque quem ama a gente quer que a gente seja da nossa forma, como a gente é. Comece por aí. E a história da Cinderela, ela termina quando ela percebe que ela é dona da própria história. Então vamos ser donas da nossa própria história e colocar em questão tudo aquilo que a gente foi aprendendo, aquilo que a gente foi ensinada a ser, porque esse ser ensinada a ser tem uma intenção. Tem uma intenção das mulheres serem reprimidas, agradarem, tem toda uma intenção por trás disso. É o que eu tô falando, não é pra gente sair, ser sem educação, ser grossa, ai, nossa, né? Mas às vezes o simples fato de se impor, por mínimo que seja, já vai causar uma transformação. E às vezes as pessoas vão estranhar um pouquinho, mas vai por mim que isso daí vai ser libertador pra você. Bom, se você gostou desse vídeo, comente aqui embaixo. Coloca aí perguntas, sugestões, elogios também gosto, né? E se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Até mais, um beijo!